Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter um tempo agora estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é necessário estudar as Escrituras, conhecer as Escrituras para conhecer o que Deus pensa, o que Deus ensina, o que Deus espera de nós. Hoje vamos refletir num texto do Velho Testamento, o livro de Isaías, e vai ser muito proveito para nós, amém? Amém. Isaías 1, do 2 ao 5. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Isaías 1, do 12 ao 20. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos dos órfãos. Defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém. Então o livro de Isaías tem essa mensagem no capítulo 1, onde nós só pegamos alguns trechos, não é? Mas é de grande ensinamento para nós, porque é Deus falando com o povo, naquela época somente com o povo de Israel, depois com a vinda do Senhor Jesus. Agora Deus fala com todos os povos, porque eles têm capacidade de entender, né, o que é Deus, quem é Deus. Mas nessa época ainda se tinha um ministério dos profetas apenas com o povo de Israel, não é? Que depois, mais tarde, viria o Messias. Esse livro, o profeta Isaías, que é portador dessa mensagem de Deus, essa mensagem dele é de aproximadamente 740 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Então, havia se passado vários séculos, né? E depois é que o Senhor Jesus nasceria, mas Deus, com essa mensagem, se nós prestarmos atenção, Deus está alertando ao povo. Ele fala assim: deixem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, não é? Deixem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Ele fala assim: venham, né? No versículo 18, ele fala assim: venham, vamos refletir juntos. Então Deus chama o povo para refletir junto com ele. Venham, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Quer dizer, hoje vocês são pecadores, vocês estão longe da vontade de Deus, Deus fala, mas vamos refletir juntos. Vocês não querem ter uma vida pura, uma vida agradável a Deus, vocês não querem andar com Deus, então Deus fala assim: olha, hoje os seus pecados são como um escarlate, são
são vermelhos, não é? Hoje vocês têm uma vida longe de mim, mas se vocês andarem comigo, vocês serão perdoados dos seus pecados e vocês se tornarão a sua vida brancos como a neve, tão puros, não é? Aí Deus fala assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer. Então Deus fala assim ao povo naquela época, né, que ainda não conhecia Jesus, não conhecia o Evangelho, mas através do profeta Isaías, Deus fala ao povo assim: olha, se vocês estiverem dispostos a obedecer, verão, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Olha a promessa de Deus ao povo, né? Primeiro ele fala que mesmo que os pecados deles fossem muito terríveis, eles seriam perdoados, não é? Se tornariam brancos como a neve. E se eles estivessem dispostos, com uma disposição, um coração disposto a obedecer a Deus, eles comeriam o melhor daquela terra. Olha a promessa de Deus ao povo, que promessa incrível, não é? Se vocês obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Mas aí Deus fala: bom, mas se vocês não estiverem dispostos a obedecer, o mal virá sobre vocês. E assim não é? Quando confiamos em Deus, quando estamos realmente dispostos a obedecer a sua palavra, a reconhecer a sua majestade, a reconhecer que Deus está conosco, nós vamos comer o melhor da terra, porque nós vamos ter saúde, nós vamos ter paz de espírito, vontade de trabalhar, nós vamos ter sempre o socorro divino, a providência divina estará conosco. Talvez não fiquemos ricos, nada disso, mas teremos sempre a providência divina, saúde mental, saúde espiritual, alegria de viver, compreendendo que a vida está cheia das bênçãos de Deus também. E nós vamos ser pessoas alegres, pessoas que ajudam os outros. E nós vamos ter o melhor da terra, comeremos o melhor desta terra. E vocês podem perceber que Deus fala assim: ajudem os órfãos, ajudem as viúvas, não é? Aprendam a fazer o bem. E Deus ainda diz assim que os animais conheciam os seus donos, mas aquele povo de Israel não conhecia o seu Deus, né? Até os animais tinham a capacidade de conhecer o seu dono, mas aquele povo não conhecia o seu Deus. Aí o Senhor diz assim: desprezaram o Santo de Israel, o rejeitaram. Não, ele diz assim ainda, né? Que o Deus diz assim ao povo, porque naquela época o povo de Israel tinha um culto a Deus e que incluía festas, não é? Lua nova, não é? Essas coisas, essas festas que foram dadas por Moisés, tal. Eles iam no templo e Deus diz assim: não posso suportar as suas festas. Quem disse que era só para vocês pisarem nos átrios do templo, no piso do templo, mas terem o coração corrompido, terem o coração mau, se negam a me obedecer? As pessoas participavam das festas, participavam das cerimônias religiosas, mas tinham o coração corrompido, o coração mau, e aquilo era pesado para Deus. Deus estava, não, segundo uma linguagem que nós compreendemos, não é? Deus não suportava mais a iniquidade daquele povo, que o povo ia lá, fazia tudo o que a religião mandava, talvez eles cantassem, eles queimavam incenso e faziam orações, mas um coração corrompido, um povo que não ajudava os mais necessitados, um povo cheio de ódio, que tinha sangue nas mãos, que só pensava em guerra, só pensava em dinheiro. E Deus diz assim: olha, não posso mais suportar as suas festas. Então isso é um exemplo para nós. Quando nós vamos a uma religião, a um lugar da culto a Deus, nós temos que prestar atenção, lembrar desse texto de Isaías, que esse povo corrompido, ruim, com tantas coisas ruins, que os pecados deles eram vermelhos como escarlate, eles iam também prestar culto a Deus.
Mas o coração deles era um coração perverso, que não queria obedecer. Era um coração rebelde. E Deus, apesar deles estarem ali, Deus achava aquilo até uma coisa difícil de suportar. Por quê? Porque é falso. Você não crê em Deus. Você quer somente a religião. Você quer somente que bater um ponto ali. Eu não sei o que as pessoas pensam, porque como é que a pessoa chega na presença de Deus com o coração perverso, pensando em fazer o mal, sem nenhuma misericórdia pelos necessitados? Nós todos temos uma tendência ruim mesmo por causa do pecado, mas nós temos que aprender. O bem se aprende a fazer. Na medida do possível, vamos ajudar o vizinho, os nossos parentes. Nem sempre temos dinheiro, mas temos uma palavra, temos um remédio, podemos fazer uma visita a um doente, socorrer as crianças, socorrer as pessoas que mais precisam. Nessa época, as viúvas e as crianças, como você pode ler no texto, vale a pena mesmo ler, capítulo 1 de Isaías. E nós vamos perceber que ser cristão é ser mesmo, uma pessoa de atitude, uma pessoa que pratica o bem, uma pessoa que luta contra as más tendências, luta contra o pecado. Não é viver de qualquer maneira. Não adianta ir numa religião, que é bom ir na religião, não é? Nós até incentivamos as pessoas a irem, mas com o coração endurecido como esse povo, não adianta muito. Eu tenho que falar assim, eu vou na igreja, mas eu quero me livrar do pecado, quero um bom coração, um coração que agrade a Deus, que ore, que ajude, que não fique julgando ninguém, que agrade a Jesus, agrade a Deus, porque quando Isaías pregou isso, ainda faltava séculos para Jesus nascer. E a mensagem que Jesus pregou, se nós percebemos bem, é a mesma mensagem, uma mensagem de arrependimento, não é? De uma nova vida com Deus, um crescer com Deus. E vale a pena a gente confiar nisso, porque nós queremos comer o melhor desta terra, nós queremos ter alegria em Deus, nós queremos ter saúde, nós queremos ter paz que o dinheiro não pode comprar, né? Nós queremos ter saúde, nós queremos ter esperança, nós queremos ver as pessoas felizes. Vale a pena obedecer a Deus. Deus está presente na vida de todos, mas aqueles que não obedecem, veem os problemas porque o pecado traz problemas, o pecado tem consequências graves na vida das pessoas, não é? Então precisamos nos arrepender, aprender a fazer o bem, para possamos comer o melhor desta terra e ter alegria em Deus que nos ama. E se Deus alerta o povo assim, não é por outra coisa que não seja o amor. Amém? Deus nos ama. Amém. Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe, você dê um like, e assim a gente vai aprendendo cada vez mais a palavra de Deus e colocando em prática. Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, por essa palavra, que nós possamos realmente levar a sério e colocar o Teu reino em primeiro lugar, a Tua palavra, as boas ações, fazer o que é o certo, não nos iludirmos com religião vazia, mas que possamos ser praticantes da Sua palavra. Amém. Pedimos que abençoe cada pessoa que está ouvindo e assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa. Pedimos também por o nosso país, pela essa época de eleição, que possamos ter discernimento e sabedoria para votar de uma forma correta. Peço que guarde cada um de nós. Muito obrigada por todas as bênçãos recebidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.